Fala pessoal, eu sou o V e eu posso dizer sem medo que o Batman do Robert Pattinson é o melhor Batman do cinema. Calma aí, fã do Batman do Nolan, segura um pouquinho esse argumento que Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de super-herói do mundo. Segura esse comentário só mais um pouquinho, tá bom? Eu vou explicar por que eu acho que o nosso Edward conseguiu trazer pra nós a melhor adaptação do cinema junto com o Matt Reeves. Vem comigo, pessoal, que eu vou explicar melhor. Como muitos devem saber, o filme The Batman originalmente foi concebido como um filme solo do Batman do Ben Affleck, no falecido universo do Zack Splinter. Mas depois desse universo todo ser cancelado e o Ben Affleck se afastar do projeto, o diretor Matt Reeves assume o filme e ganha carta branca para produzir o seu próprio filme do Batman, no seu próprio universo. E assim o Matt começou seus trabalhos. E o seu primeiro desafio era escalar o novo Batman. Opções de casting na fanbase do morcego não faltavam, desde o Alan Ritchson até o Jensen Ackles, né, o nosso Jim Winchester, o nosso Soldier Boy. Não faltavam opções. Foi aí que o diretor pegou todo mundo de surpresa ao anunciar que o Batman seria interpretado por ninguém mais ninguém menos que o Robert Pattinson. E aí de cara o hate comeu solto na internet. Todo mundo dizia que o Vampiro de Crepúsculo não podia ser o Batman, como se o Pattinson não tivesse feito nada além de Crepúsculo nos últimos tempos. Nem parece que de lá pra cá o cara passou em 200 projetos diferentes, sei lá. Mas assim, que primeiro que o teaser dele saiu, aquele teaser bonito dele vermelho usando traje, assim que o primeiro teaser dele usando traje saiu, muita gente já mudou de opinião. Eu só critiquei o fato que o Edward é o único vampiro que levou mais de 10 anos pra perceber que podia virar um morcego. Mas enfim, o filme saiu e em 2022, aí sim eu posso dizer que todo mundo queimou a língua. E agora eu vou explicar por que o Robert Pattinson entendeu o Batman e nos deu a melhor adaptação do morcego. Em The Batman, vemos um Batman novo e inexperiente, que está nativa há 2 anos. Como herói? Não, longe disso. Nesse momento que o filme começa, o Bruce não é um herói, ele nem mesmo se chama de Batman. O que nós vemos é um Bruce Wayne traumatizado, violento e com uma grave fobia social. Nós acompanhamos seu monólogo por Gotham City sobre como o medo é uma ferramenta. E nessa cena temos uma fala extremamente importante dele, onde ele mesmo diz que queria acreditar que faz alguma diferença na cidade, mas ele sinceramente não sabe. E isso vai ser extremamente importante pro personagem, e fala muito sobre esse Batman frio e emo que nós vemos. Bruce, nesse momento, não é o Batman que nós conhecemos. Ele não se identifica como o Michael Keaton. What are you? I'm Batman. Ele deixa bem claro quem ele realmente é. Eu sou a vingança. Porque para ele é uma missão pessoal, é assim que ele pensa que vai salvar a cidade. Não é como o Batman Begins, em que o Bruce já sabe que ele precisa se tornar o Batman para ajudar a cidade como um símbolo. Mas como o Nolan é um diretor realista, ele é focado em mostrar como o Bruce atingiria esse objetivo. Mas a solução para todos os problemas na vida do Bruce e da cidade é se tornar o Batman. No The Batman, o Matt Reeves muda a pergunta. Se o Batman não é a solução para os problemas da cidade e nem da vida pessoal do Bruce, por quê? Por que alguém colocaria um traje de morcego e ficaria espancando vagabundo a noite toda e depois se esconder numa caverna escutando Nirvana? Será que ele é um cara perturbado com muito dinheiro e tempo livre? Ou será que ele tá viciado? Ele tá tão obcecado nessa cruzada pessoal
que ser o Batman é a única coisa que ele quer fazer. O que reflete nessa personalidade de rockstar perturbado tá na inspiração do diretor para essa versão do Batman. No meio de tantas referências, Matt Reeves diz que esse Bruce é inspirado em Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana. E isso é do caralho, porque Matt Reeves vê o Bruce como um rockstar recluso que sofreu um trauma tão grande que decidiu sumir da sociedade. E isso é ressaltado na atuação do Pattinson. Quando ele aparece como Bruce, ele nem consegue fazer contato visual com as pessoas. Ele fica retraído, tímido, porque ele não sabe mais conviver com pessoas, o cara não sabe mais conviver em sociedade. Mesmo com o próprio Alfred, que ele só fala quando é algo relacionado ao Batman, mas o Bruce em si sempre afasta ele. Alfred, stop. You're not my father. Assim como o Kurt Cobain se perdeu no mundo das drogas e se tornou um viciado, esse Bruce também é viciado. E a sua droga é a vingança. É ser o Batman. E ser o Batman virou o único jeito de dar sentido à própria vida. Virou um mecanismo de defesa para proteger o Bruce do trauma que ele teve. É como se o Bruce ainda estivesse preso no momento em que seus pais morreram e não consegue lidar com isso e seguir em frente, porque tem algo no caminho. E falando em Nirvana, tem um motivo para Something in the Way tocar ao longo desse filme. Essa música é praticamente um aviso que tem algo no caminho. Esse algo no seu caminho que não deixa ele seguir em frente e ser o verdadeiro Batman. Essa música toca exatamente depois que ele vê um garoto que passou pela mesma coisa que ele. E tinha mais alguém na casa quando você chegar? Esse guri, ele é muito mais que um personagem, ele é um símbolo, um simbolismo. Veja bem, o motivo do Bruce ser o Batman é impedir que o que aconteceu com ele aconteça com outra pessoa. E não tem forma mais cruel de mostrar que a missão dele tá fracassando do que ele mesmo ver uma criança passar pela mesma coisa que ele. Tem a perda e depois o funeral na igreja, que representa o estado de luto que o Bruce nunca saiu. Você vê no olhar do Batman, o Robert Pattinson usa muito os olhos para se expressar, né, de maneira fantástica. Dá pra ver toda a emoção que ele tá tentando segurar, pois ele tá revivendo a morte dos seus pais, até o Gordon tirar ele da cena do crime. Mesmo com tudo isso, ele ainda acredita que Gotham tem salvação, e que ele só precisa se esforçar mais. Mesmo 2 anos na ativa, ele ainda falha em ser um símbolo de vingança, e acaba não servindo para nada. E o pior é que ele mesmo disse que sabe disso. Queria poder dizer que eu faço a diferença, mas eu não sei. Ele não tem fé na própria missão. Parece até pacotinho do Zafari reclamando do próprio trabalho, enquanto anda por aí e se pergunta o que tem de errado com essa cidade de merda. Porque Gotham é uma cidade podre dominada pela máfia e pela corrupção e pelo medo. E a situação só piora. Parece Porto Alegre. Enfim. E talvez a cidade não tenha salvação, mas ele continua, mesmo sem acreditar na cidade. Mas o algo no caminho da música que ele precisa superar é a morte dos pais. O desejo de vingança não vai ajudar a cidade, nem o Bruce. O Batman acaba surgindo como uma resposta a um trauma, guiado por medo, raiva e culpa, sendo a raiva o que mais se destaca nele. Teve uma cena que foi deletada, infelizmente, do filme, que mostraria o Bruce estudando numa biblioteca, lendo uma série de arquivos, e em um determinado momento, os arquivos cairiam da mesa, e ele iria ficar puto da vida, ele ia ter um surto de raiva e destruir a biblioteca inteira no soco. Simplesmente porque uma pilha de papéis caíram.
destacando como esse Bruce tem problemas graves para controlar a própria raiva e como ser o Batman ajuda ele a externalizar, a pôr pra fora essa fera, pôr um pouco desse ódio, extravasar essa raiva. E bom, a culpa por achar que deixou os pais dele morrerem, e toda a culpa por cada pessoa que sofre com o que ele jurou deter. No fim, esse Batman tá preso ao legado dos seus pais, dizendo que ser o Batman é uma forma de honrar o legado dos Wayne. Ele ainda tá preso naquela visão de um garoto de 8 anos, que os pais são perfeitos e não erram. Mas essa imagem também precisa ser quebrada para ele mudar e evoluir. Mas tudo isso de legado é meramente uma desculpa para ele continuar sendo o Batman e cagar para a vida de Bruce Wayne. E o medo, então, o Batman é uma resposta a esse medo de não ter o controle das coisas. Ele mesmo diz pro Alfred que não tem medo de morrer, mas tem medo de perder alguém de novo, e nisso tudo temos um Batman trágico e melancólico. Ele não consegue se conectar com ninguém pela dor da perda e o medo de reviver essa dor. Mas é aí que tudo vai mudando aos poucos, com o avanço dos crimes do Charada, onde o Bruce vai ser forçado a olhar para o futuro ao mesmo tempo que vai ter que cavar mais fundo no seu passado. Para enfrentar o Charada e descobrir o seu paradeiro, ele conta com a ajuda da Selina, a Mulher Gato, que vai nos guiar pelo submundo. Vamos literalmente ver através dos olhos dela junto com o Batman. E essa relação entre os dois é muito boa, porque é a Selina que vai abrindo os olhos do Bruce para os problemas reais de Gotham. Em certo ponto, Bruce acha que a Selina tem alguma relação de interesse com o Falcone, para logo depois ela revelar que ela na verdade é filha dele. Em um momento da conversa, ele dá um sorriso de desprezo, quase quebrando a persona do Batman. E o filme não perde tempo em mostrar o quão errado ele tava, e dizer que independente dos seus traumas e da sua missão, os outros tinham problemas reais também, e não podiam se apoiar numa fortuna bilionária diferente do Bruce. Ele precisava se desfazer da imagem de pai e homem perfeito que ele tinha do Thomas Wayne e ver que ele era um bom homem, que cometeu erros, e um erro acabou custando a sua vida. Pode ser que o Falcone tenha matado os Wayne, mas ele nunca vai saber e ter certeza. É impressionante que o maior detetive do mundo seja um cara que não sabe nada sobre o mundo que vive. A tal ponto que o Charada faz ele parte do seu plano sem ele nem ter ideia. Como o próprio Charada diz, nós fizemos isso juntos. E é claro que um cara rico não ia saber que isso é uma ferramenta para remover carpete. Isso não faz parte do mundo dele. O filme tá o tempo todo forçando o Bruce a encarar a realidade e forçando ele a mudar. Isso aparece na cena deletada com o Coringa, onde o Coringa percebe que o Batman, bem no fundo, acredita que todos que o Charada matou tiveram o que mereciam. Sure he's wrong, huh? You think they deserved it, huh? You think they deserved it? Mas o Bruce não aceita isso e passa 3 horas do filme tentando negar esse sentimento, porque é inaceitável que ele e o Charada sejam parecidos, né? Mas o Coringa saca rápido qual é a do Charada, que ele é um Zé Ruela, é fã do Batman, e que assim como o Batman, essa é uma missão pessoal. Como o Coringa diz, vocês têm muita coisa em comum, Vingadores mascarados. Acho que o que o filme faz desde o começo, de maneira sutil, é traçar esse paralelo em comum. No início do filme, vemos a visão de um binóculo, que pode ser o Batman ou não, observando a cidade, enquanto ouvimos a música Ave Maria de fundo. Claro, depois sabemos que essa pessoa é o Charada. Mas um tempo depois, vemos que o Batman observa a cidade igual ao Charada. Os dois são órfãos, justiceiros e buscam vingança.
A única diferença é que a justiça do Charada é fatal. E quando o filme revela quem é o Charada, ele é patético. O seu plano de desmascarar a cidade só trouxe mais dor e destruição, porque no fim era o que ele queria atenção, porque a vida toda a atenção que devia ter sido dada para ele foi dada para outras pessoas. E nessa cena, vemos quem é o órfão de verdade. E o que é ser órfão? São 30 crianças no quarto. Com 12 anos já viraram goteiras para aliviar o sofrimento. Você acorda gritando com os ratos, mordendo seus dedos. E a cada inverno um dos bebês morre porque tá frio demais. Aqui o Bruce fica sem ação e não consegue nem sequer olhar nos olhos do Charada. Aqui o Charada desdenha de todo o trauma do Bruce. Tipo, como assim você acha que é traumático viver sozinho numa cobertura de luxo com bilhões na conta? E nesse momento, quando o Charada mostra que na verdade ele não sabe a identidade do Batman, porque no começo dessa cena ele dá a entender que sabe a identidade do Bruce, quando o Batman nota que na verdade ele não sabe, o Bruce devolve na mesma moeda. Você acha que vai ser lembrado? Você é patético, um psicopata. Implorando por atenção. Você vai morrer sozinho no ar. Você não é ninguém. A conclusão dessa cena é o Bruce tendo que aceitar que ele criou o próprio vilão, porque a sua mensagem de vingança acabou chegando no ouvido do cara errado, que só precisava de uma desculpa para fazer tudo o que fez. A única coisa que o Bruce não era capaz de admitir era que ele inspirou o Charada. Só força bruta e vingança não vão resolver o problema. O buraco é muito mais embaixo em Gotham City. Ele precisa olhar para a raiz do problema, se quiser um dia resolver alguma coisa. Mas não é só de novos pontos de vista que ajudam o Bruce nessa jornada. Ele precisa quase matar um cara para poder entender que se o Gordon não tivesse ali, ele provavelmente teria matado esse cara. Quem é você? Eu sou a vingança. Ele criou aquilo que ele jurou combater, e agora ficou claro. Boa parte do que estava acontecendo era culpa dele. Afinal, se os dois são a vingança, qual a diferença? E a resposta do Batman é imediata. Quando ele se sacrifica para salvar as pessoas cortando o cabo de energia como seu símbolo, que anteriormente era um símbolo de vingança, vira um símbolo de esperança. Ele se torna uma luz no fim do túnel. E a primeira pessoa que ele salva da escuridão é o filho do prefeito, o garoto no começo do filme, quase como se o Bruce estivesse se salvando, tirando a si mesmo da escuridão e o guiando para a luz. Não como uma vingança, mas como um herói. Aqui volta a tocar Something in the Way, mas com um tom otimista, como se dissesse que as coisas no caminho ainda estão lá, mas que tá indo na direção certa. Vemos o Batman finalmente agir como um herói. O que antes era um vigilante esquisito e raivoso, agora é um herói que é buscado, como ponto de segurança e confiança. Coisa que surpreende o próprio Bruce. The Batman não era o filme do Batman que queríamos, mas era o filme do Batman que precisávamos. Vemos Bruce Wayne, o Batman, fora da bolha de ser perfeito, imbatível e o homem mais foda da Terra. Vemos o Batman como o que ele é, humano, com medos e defeitos, mas que aprende com eles e mostra que mesmo na escuridão podemos andar até a luz, mesmo que você seja um cavaleiro das trevas. Bom pessoal, por hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e deixa aí nos comentários a sua opinião, tá? Você curtiu a versão do Robert Pattinson?
Se não, qual a sua versão favorita do Batman? Deixa aí nos comentários pra mim conversar com vocês por lá, tá? Pessoal, por hoje era isso, então até o próximo vídeo, gente.